Oi, bom dia para alguns, boa tarde para outros e boa noite para outros. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre esse livro, né? Que é o livro de Meditações do Marco Aurélio, Imperador Romano, aquele lá que é o César no filme O Gladiador. Então, esse livro é de meditações. Eu queria falar para vocês o aprendizado que eu tive com esse livro, né? Que eu terminei de ler ele o ano passado. Dentre as várias coisas que eu aprendi com esse livro, tem 3 frases desse livro que está colado no meu quadro de estudos, que fica em frente da minha mesa, que é a mesma mesa de trabalho e estudo. Tem uma das coisas que ele fala. Só para ressaltar, esse livro é de 161 a.C. E o Marco Aurélio, ele nunca escreveu um livro. Recapitulando, o Marco Aurélio, ele nunca escreveu um livro. Ele tinha diários, né? E isso foram anotações dos diários dele que foram se transformando em um livro. Para vocês verem como é o livro, ó, ele não tem uma história assim. No livro tem os números, tá vendo? Acho que não dá pra ver. Aí tem 15, 16, 21, blá blá blá. Eles são pedacinhos de coisas que tinha escrita do Marco Aurélio em caderno de anotações e transformaram em um livro. Então, tem uma cena que ele fala aqui, eu não me lembro a página porque eu já memorizei a frase. Ele fala o seguinte: se é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. Faz sentido? Tem várias histórias que eu poderia contar para mostrar para vocês que isso faz sentido. Mas eu contei um outro momento. Então, vou contar depois as várias histórias que isso faz sentido. Porque agora eu quero mostrar para vocês 2 outras frases do Marco Aurélio que tem nesse livro que fizeram muito sentido para mim. E uma delas me ajudou a suportar muita coisa que eu vivi no ano de 2001. E essas 2 frases estão aqui no fundo desse livro. E uma delas é a seguinte, na contracapa. Ele fala o seguinte, exatamente aqui. Vou ler para vocês. Viverá a mais bela das vidas se ficares indiferente a coisas indiferentes. Eu levo tudo no peito, né? E isso me atrapalhou muito na vida. No livro do Dom Miguel, As 4 Verdades, ele fala que a segunda verdade é não leve tudo no peito. Quando você leva no peito, o estrago é grande. Então, eu comecei a ser indiferente para várias coisas que estavam me destruindo. E eu também tenho essa frase anotada no meu quadro. Viverá a mais bela das vidas se ficares indiferente a coisas indiferentes. Ok? Vamos para uma terceira frase que também faz muito sentido para mim, que está no mesmo lugar. Essa frase é a seguinte. Cadê ela? A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. Uau! E que experiência, viu? Porque já me aconteceu tanta coisa que eu tava pensando ainda hoje que eu tenho terapia, que iria perguntar para minha psicóloga. Então, hoje na terapia é uma pergunta que eu queria fazer para minha psicóloga. Porque tanta coisa de ruim já me aconteceu. Tantas armas já me feriram, pânico, depressão, violência doméstica contra a mulher, tantos fracassos. Só que assim, com cada uma dessas coisas eu tirei lições. E na hora da dor você não entende o porquê daquilo. Eu já cheguei a duvidar de Deus, porque eu falava, meu Deus, se o Senhor existe, por que eu tô passando por tudo isso? Mas tudo tem uma razão. E com todas essas, como é que ele fala? Armas que me feriram, eu tirei uma lição. E hoje que eu aprendi tanto, eu tenho a maior convicção de que isso aqui é uma das maiores verdades que foi escrito em 161 a.C., mais de 2000 anos atrás.
Então, há mais de 2000 anos atrás, o Marco Aurélio já falava coisas que é atual até hoje. A experiência é um troféu composto por todas as armas que nos feriram. E sabe que coisa legal? A filha do Marco Aurélio chamava Lucila. Lucila, eu tenho um I a mais. Tanto aqui no livro fala, né, que o nome dela era Lucila, quanto no filme O Gladiador tem a Lucila, aquela mulher maravilhosa que luta até o final. E o porquê eu descobri sobre esse livro. Eu sou muito fã do ator Antônio Bandeiras. E tem um filme do Antônio Bandeiras no Netflix que chama-se, em inglês, eu tenho o nome, em português é tipo alguma coisa de vingança, Atos de Vingança. E nesse livro, então, o nome do filme do Antônio Bandeiras é Atos de Vingança. Eu não vou contar a história aqui pra vocês assistirem se quiser, mas tipo, teve um momento que o Antônio Bandeiras estava todo cortado, quebrado, sangrando dentro de uma livraria. E aí, para cobrir o buraco na perna dele, ele pegou um livro. Imagina que livro foi? Esse daqui. E ele se punia por algumas coisas que aconteceram. E aí no livro ele fala, você tem que punir quem cometeu o crime e não quem não cometeu o crime. Ok, mas o ponto principal que me fez comprar esse livro foi o seguinte. O Antônio Bandeiras, ele se preparou para essa vingança e tal. Quando ele estava pronto para a vingança, e ele estava com a pessoa que ele queria se vingar. Então, quando o Antônio Bandeiras já estava com a pessoa que ele queria se vingar nas mãos, e ele poderia fazer o que quisesse, começou uma nova fase do filme, que a cada hora era uma frase desse livro do Marco Aurélio. E não sei qual a página. Mas na parte do filme que fala a vingança, começa com a frase: o seu maior ato de vingança é não ser igual ao seu inimigo. Então, vocês já podem perceber o que Antônio Bandeiras fez no final. Então, quando eu vi essa frase, o seu maior ato de vingança é não ser igual ao seu inimigo, eu decidi que eu iria comprar esse livro, porque eu já tentei me vingar tanto de uma pessoa que me fez tão mal, que a cada hora que eu tentava me vingar dessa pessoa, a vingança voltava contra mim. Então, eu só consegui ter, concluindo, eu só consegui ter paz depois que eu desisti da vingança. Porque tudo que eu tentava fazer para me vingar da pessoa, sim, acontecia algo de ruim com ela, mas acontecia algo de mais ruim ainda comigo. Então, um amigo meu de infância, mais de 30 anos de amizade, ele falou para mim: Lucy, seu maior ato de vingança vai ser o seu sucesso. E é isso que eu tô fazendo agora. Então, fica a mensagem do livro do Marco Aurélio, Meditações. O seu maior ato de vingança é não ser igual a seu inimigo. É isso por hoje, do livro de Marco Aurélio, Meditações.